Fala pessoal, tudo bom? Boa noite. A gente teve alguns problemas técnicos e infelizmente a gente não pôde fazer a transmissão multi-stream como a gente já vem fazendo, como eu já venho dizendo há dias a você. Infelizmente a gente está, a gente tá, infelizmente a gente está com problema de conectividade. Mas aí a gente vai fazer nossa live aqui pelo Instagram. Eu já acabei de convidar o doutor Delmiro Campos, ele já está aqui, a gente estava falando. O doutor acabou de atender. Boa noite, doutor Delmiro. Oi, Wanderson, me chamo de Delmiro. Boa noite, como vai você? Tudo bem. Infelizmente, eles prometeram tanto que iria deixar a internet mais rápida para a gente ficar em casa de quarentena, mas parece que a promessa não está sendo cumprida, né, doutor Delmiro? São os infortúnios do nosso cotidiano, faz parte. Verdade. Gente, para você que está entrando aqui agora no meu Instagram, a gente ia fazer uma transmissão multi-stream, assim como a gente está fazendo todas as nossas lives, mas infelizmente a tecnologia às vezes deixa a gente na mão. E aí a gente resolveu fazer por aqui pelo Instagram mesmo, para não perder tempo, haja visto o compromisso com você que está aí do outro lado da telinha. Eu vou começar aqui com o doutor Delmiro Campos, ele que é ex-desembargador do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, e também já esteve em várias outras funções, já o conheço há um bom tempo dentro dessa luta, dessa militância para fazer um pleito eleitoral justo e igual para todos. E a gente vai falar sobre essa questão das eleições de 2020. Haja visto que a gente está dentro de uma pandemia que está afetando todo mundo. Doutor Delmiro, como um bom entrevistador, eu vou deixar a cereja do bolo para o final. Claro, vou deixar a cereja do bolo para o final, que é exatamente saber se realmente existe a possibilidade das eleições de 2020 serem adiadas. Mas a gente vai deixar isso para o final. Antes, eu quero perguntar uma coisa para o senhor. Dentro desse cenário, como é que os juristas, como é que tá a conversação entre meio na área jurídica eleitoral em relação a toda essa pandemia, já visto que a gente está em quarentena? Primeiramente, boa noite. Boa noite, Wanderson. Prazer enorme reencontrá-lo e agora nas redes sociais, através de um live. É uma experiência diferente para mim. Fiz ontem minha primeira live, hoje eu já fiz uma segunda Coisa live boa. com um advogado, ontem com um advogado paranaense, Guilherme Gonçalves, hoje com o advogado baiano, Tiago Aires, e eu já estou entrando aqui na terceira experiência aqui com você, então perdoe logo qualquer tipo Que de é ato isso. falho, mas a comunidade jurídica, a comunidade acadêmica, a comunidade envolvida com a organização e participação efetiva das eleições está em polvorosa. Estamos todos agoniados, preocupados, estudando, verificando quais são os contornos, os verdadeiros impactos que essa pandemia do Covid-19 vai causar no direito eleitoral em si e em especial as eleições vindouras agora, as eleições de outubro. Muito bem. A gente viemos num processo muito grande. Haja vista que temos a lei das eleições, a 9.504/97, que é conhecido como todo mundo como a lei das eleições, que houve aquela mini reforma em 2015, com a 13.165. Mas aí tiveram várias resoluções agora, no final de 2019, com a 23.600 e suas adjacências, que aí tem uma série de resoluções que trouxeram mudanças significativas para as eleições de 2020. Inclusive, a gente estava com conteúdo, já tinha fechado, inclusive, até algumas palestras com algumas pessoas para falar sobre esse conteúdo. Mas agora, até o calendário eleitoral ficou prejudicado, porque a gente tem um prazo até 4 de abril aí para o fim da janela partidária, como a gente bem sabe. O senhor acha que quem tem jurisprudência de mudar isso aí? É o Congresso, sim, para mudar a lei novamente? Nós precisamos colocar alguns pontos aí nos is. Na verdade, a legislação eleitoral ela é uma concha de retalhos. Houve, sim, uma mini-reforma em 2015, já houve uma outra mini-reforma em 2017, e houve também uma reforma bem mais discreta em 2019. As eleições ela possuem um disciplinamento legal previsto na Constituição Federal, na legislação ordinária, na lei dos partidos políticos, na lei das eleições,
na Lei Complementar 64/90, que versa sobre as pessoas que podem ou não podem ser candidatas, e também nas resoluções editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, que visa regulamentar todas essas regras gerais para dinamizar as eleições em si. O que nós temos de mudanças para esse ano é o fim das coligações partidárias, onde os partidos... Proporcionais, né? As proporcionais. Para as majoritárias continuam. Quando os partidos devem buscar maior protagonismo, lançando suas candidatas, seus candidatos. E o que nós temos hoje de concreto é a manutenção do calendário eleitoral. Então, finda agora no dia todos 4 os prazos... de abril, os prazos de filiação, a filiação 6 meses antes da data das eleições. O que nós temos hoje de concreto é a manutenção de todos os prazos e, obviamente, aquele partido que se sentir prejudicado, que se sentir refém dessa pandemia do coronavírus, ele tem que pedir socorro à Justiça Eleitoral, tem que apresentar uma petição fundamentando os percalços que ele esteja passando, mas o Tribunal Superior Eleitoral, na última sessão presencial realizada no dia 19 de março último, já deliberou a sua unanimidade que os prazos se mantêm e que o período de filiação partidária está mantido até o dia 4 de abril, como ato de responsabilidade exclusiva dos partidos políticos de alimentarem o sistema FiliWeb. Muito bem. No caso, o sistema fica aberto até o dia 4, não é isso? No caso, para filiação partidária e transferência de partido para quem já tem mandato. O que eu percebo que fica um tanto quanto prejudicado é o prazo do dia 6 de maio, doutor Demiro. E o senhor há de concordar em relação à questão do domicílio eleitoral e também a questão do título eleitoral dos eleitores. Como é que, se alguém tiver o desejo hoje, como é que ele fica? Tudo bem que ainda tem abril inteiro para se pensar nisso. Mas como é que ele fica agora? Será que ele fica apreensivo? Poxa, eu estou querendo mudar meu título. Será que o eleitor não fica prejudicado com essa manutenção do prazo? Bem, a Justiça Eleitoral entendeu no último dia 19 de março que não há ainda elementos para que se reconheça que haja um prejuízo. O que se existe é a suspensão de todas as atividades presenciais e a expectativa de que o pico dessa pandemia evolua ao ponto de que caia em maio, possibilitando assim que os eleitores cumpram esse prazo no que toca a eventual domicílio eleitoral. O que você deixou bem claro e pontuado é que causa sim uma preocupação, um fervoroso muito grande em toda a classe política, em toda a classe jurídica, mas o que nós temos hoje de concreto é a manutenção de todos os prazos e do calendário eleitoral. Então, essa informação que o senhor traz é muito importante. A Javista foi amplamente divulgado, mas muita gente fica na dúvida. E é o que eu enxergo e o que eu vejo, e bastantes pessoas vêm no meu perfil perguntar por que ainda existem essas dúvidas, principalmente com tantas alterações, com tantas resoluções, com tantas mudanças. No meio disso tudo fica aquela agonia. Eu tenho a experiência como presidente de partido, que sou ex-presidente de partido, mas também tenho a experiência, como bem sabe, como locutor de campanha. Então tenho as duas experiências. E hoje tem um grande problema, porque hoje os pré-candidatos deveriam estar fazendo as suas pré-campanhas. E a gente sabe que não estão fazendo suas pré-campanhas, porque a campanha, por mais que tenha essa vida online, a campanha, na sua grande maioria, se faz offline, se faz corpo a corpo, se faz apertando mãos. Então, nesse exato momento, mesmo com a manutenção dos prazos eleitorais, eu percebo essa aflição dos pré-candidatos com essa ausência de pré-campanha. E não se sabe se o prazo vai ser prorrogado. É um momento de amadurecimento, Anderson. Nos atos de pré-campanha... A gente está vivendo pela primeira vez isso, né? Perfeitamente. Os atos de pré-campanha não são permitidos os comumente falados, o corpo a corpo. Não é permitido o corpo a corpo. Não é permitido a aglomeração de pessoas para discutir política. O ato de pré-campanha ele é um ato que decorre de forma natural. Permite o candidato se apresentar à sociedade, se colocar como candidato, apresentar programas de governo, programas de atuação política partidária, mas
a comunidade jurídica também não enxerga esse prejuízo todo nesse momento, para esse momento. Pelo contrário, é um momento de se reinventar. É um momento que todos os que postulam ser candidatos no período do registro, lá entre o dia 5 de agosto e 15 de agosto, buscar, através das redes sociais, a apresentação dos seus perfis, das suas posturas e das suas plataformas de atuação. Então, o momento é de reinventar e não de reclamar. E nós temos, e digo mais a você, a prioridade hoje é o princípio da dignidade da pessoa humana. A gente tem que estar preocupado com o cidadão, com aquela pessoa que está em sua residência, para que a gente não cause nela qualquer tipo de pânico ou prejuízo com a corrida eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral, quando manteve o calendário de forma rígida, ele deixou claro que qualquer tipo de alteração, qualquer tipo de mudança compete ao Congresso Nacional e, mais ainda, compete a uma análise detida do pico e crescimento dessa pandemia. Então, assim, a palavra de ordem é cautela, não ao assodamento, não à precipitação, vamos ter cautela e explorar mecanismos alternativos de apresentação de pré-candidaturas. Até porque nesse momento o pré-candidato ele pode falar das suas qualidades, ele não pode prometer nada, mas pode falar das suas qualidades. Mas, de fato, o senhor pontua uma coisa muito importante, se reinventar. É o momento da gente se reinventar, e isso traz uma oportunidade também. Me diga uma coisa, doutor Demiro, o senhor está em Pernambuco, está no Brasil, está... Estou em Pernambuco, estou cumprindo o necessário isolamento social, agoniado e preocupado como todo mundo, mas também buscando me reinventar. Meu escritório hoje, toda a equipe está trabalhando em home office. Estou estreando nessas lives como forma de estreitar a comunicação com a comunidade acadêmica, com os interessados em discutir a política eleitoral brasileira, esse momento que nós estamos vivendo. E o que nós estamos fazendo hoje é isso, é nos reinventando e buscando métodos alternativos de alcançar a sociedade. Muito bem. Doutor Delmiro, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor em relação a essa questão da possibilidade que surgiu na rádio peão, vamos dizer assim, como falava popularmente todo o povo do interior. Na rádio peão surgiu um zum, dizendo que poderia existir a possibilidade do adiamento das eleições. Pelo que o senhor já decorreu até aqui, me parece que nesse momento ainda existe cautela. Mas eu estou certo em afirmar isso? Você está certo. Existe? Você está certo em afirmar isso. Na semana passada, a mensagem do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, do vice-presidente e futuro presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, foi no sentido de dizer que não há o que se falar em adiamento, não há o que se falar em qualquer tipo de alteração do calendário eleitoral. O que aconteceu de fato novo, relevante, foi que no domingo o ministro da Saúde brasileira, a maior autoridade hoje da saúde brasileira, o Luiz Mandetta, ele fez uma declaração no sentido de que deve o Congresso Nacional se deparar com essa necessária discussão para vislumbrar a hipótese de adiamento. E ele fez isso baseado em estatística, em dados, em especulações de natureza estritamente técnicas, de que essa pandemia dure algo em torno de 60 a 90 dias para que a gente tenha a vida social normalizada. E, obviamente, que se esse necessário isolamento social perdurar, se essa pandemia trouxer os prejuízos que os mais pessimistas estão a alardear, é óbvio que a própria organização da Justiça Eleitoral estará comprometida e, via de consequência, o papel dos partidos políticos em procederem com suas deliberações internas, com os atos de convenção e, via de consequência, com os registros de candidatura. E isso eu nem falo no eventual prejuízo que possa trazer ao período eleitoral. Muito bem, eu acho que fica bem claro, bem claro. Nesse momento é um momento de cautela, um momento de pensar em como vencermos esse alastramento da pandemia
do coronavírus, do Covid-19 aqui no Brasil, haja vista que a gente está exatamente nessa semana em que o vírus, segundo a pesquisa aí, divulgada amplamente da JP Morgan, que fala que o pico aqui no Brasil seria do dia 6 ao dia 20. Então, se seria do dia 6 ao dia 20, o período de maior transmissão seria exatamente nessa semana, até a próxima quarta-feira. Esses são dados informados pela JP Morgan. Mas, cautela. Todos os pré-candidatos, todo o corpo jurídico voltado para as eleições, para o período eleitoral, está pedindo cautela nesse momento. E é esse recado que o senhor deixa, doutor Zemiro? Eu venho falando, venho pontuando na imprensa escrita, na imprensa falada, que o momento exige cautela. Não às precipitações e não às propostas demagogas e oportunistas que estão a chegar. Existe hoje uma corrente no sentido de defender a unificação das eleições para 2022 como sendo um artifício de menor onerosidade, de menor despesas, de um cenário que facilitasse o combate a essa pandemia do Covid-19, mas não é. Isso é uma falácia baixa, rasteira, um atentado ao Estado Democrático de Direito, um comprometimento direto à nossa jovem democracia, que precisa, antes de tudo, renovar seus quadros, ou inclusive manter os quadros que são de sucesso, de alta satisfação do público, mas ter a oportunidade de ir às urnas, inclusive os jovens eleitores, aqueles que estão entre 16 e 18 anos, que exercem a faculdade do voto, eles têm a oportunidade de serem os próximos protagonistas das eleições e nós podemos sim aceitar a defesa de um adiamento, que as eleições sejam realizadas em novembro, primeiro turno, dezembro, segundo turno, ou dezembro, primeiro turno, janeiro, segundo turno, ou num cenário bem pior, ou num cenário mais, digamos assim, catastrófico, eleições em março e abril do próximo ano, numa extensão mínima dos atuais mandatos, mas defender a prorrogação dos atuais mandatos e a unificação das eleições para 2022, eu entendo como algo de muito prejuízo à nossa democracia. Não enxergo o eleitor brasileiro preparado a votar em 9 candidatos numa só eleição, não enxergo a Justiça Eleitoral organizada para proceder com um controle de 9 postulações, e isso multiplica aí em todo o país. De diferentes esferas, né? Não existe. Isso é uma defesa que a sociedade está abraçando por causa do momento de comoção social que ela vem passando. A política ela vai ficar sempre em segundo plano na medida que a sociedade enxerga a política como algo negativo. E os canais de comunicação, esses debates de direito eleitoral, eles visam exatamente proceder com o contrário. Nós temos que levar que tão somente através da política é que nós conseguiríamos fortalecer a nossa democracia. Muito bem. Doutor Delmiro, o senhor falando aí me lembrou algo. Eu lembro que na mini-reforma lá de 2015, existiu a possibilidade da extensão do mandato para prefeito e para governadores, obviamente, para 5 anos. De repente, pode ser que o Congresso traga novamente, se for o caso. Isso aí é mera especulação. Existia previsão, não. Existia a discussão. Existia discussão. Foi amplamente discutido a possibilidade de extensão de mandatos, foi amplamente discutido a possibilidade da unificação das eleições, e naquele momento o Congresso disse não. A Ordem dos Advogados do Brasil se manifestou em sentido negativo. Também eu lembro. A Justiça Eleitoral Brasileira se manifestou em sentido negativo, e naquele momento foi rechaçado todos os anseios que hoje estão retomando sobre outro prisma. É isso que eu quero pontuar. Hoje se colocam os mesmos argumentos, as mesmas propostas sobre outro prisma. Mas, no final, a conclusão é a mesma. O empobrecimento da democracia brasileira. Nós não podemos defender a unificação das eleições. Será algo muito negativo à consolidação do Estado Democrático de Direito. Na sua opinião, fazendo um resumo, se caso precise fazer o adiamento, que seja um adiamento o mais curto possível,
entre aí dezembro, janeiro, no mais tardar março, mas que não haja essa unificação. Resumindo tudo. Eu defendo que o Congresso Nacional fique atento a todas as diretrizes de natureza da ordem de saúde brasileira, no sentido de verificar de forma atenta o avanço da pandemia e fazer uma correlação com os efeitos nefastos que o coronavírus está trazendo à sociedade e a possibilidade de manutenção das eleições para 2020. Então, repito, não a unificação, cautela na modificação e, se tivermos que adiar, que seja um adiamento para esse ano, de meses e não de extensão de mandatos. Muito bem, gente, o hashtag Conversando de hoje falou com o advogado e ex-desembargador do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, doutor Delmiro Campos. Doutor, muito obrigado pela sua participação, obrigado por aceitar a conversa aqui com a gente, com Wanderson Oliveira, e fico muito grato por ter participado conosco. Deixa aí a sua mensagem nessa quarentena, haja vista que tem tanta gente em casa sem ter o que fazer, ociosa. Deixa a sua mensagem aí. Eu costumo dizer, e comentei em outra live, existe um pensamento, uma frase de um autor desconhecido que diz assim: nunca se julgue infeliz na adversidade, nem feliz na prosperidade, porque às vezes um estado prepara o outro. Então o momento é de refletirmos, o momento é de combater esse temor que toda a sociedade está vivendo, essa preocupação econômica, financeira que todo mundo está vivendo, estender a mão ao seu vizinho, estender a mão ao próximo, possibilitar o incremento da economia da melhor forma possível e proceder com o necessário isolamento social. E, Wanderson, só um link aqui de boa lembrança. Fica à vontade. Que uma das minhas primeiras campanhas eleitorais foi lá em Palmares e nós fizemos juntos. Coisa boa. Na condução jurídica ao lado de vários colegas de Palmares, como Emanuel Silveira. Verdade. Enfim, muitos amigos que tenham em Palmares, amigos queridos, e você na locução sempre eloquente e muito competente. Obrigado. Um forte abraço, muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado, doutor Delmiro, eu que agradeço. Um abraço, gente, até mais, obrigado.